estamos. Não, íamos agora, eu queria agradecer o excelente contributo das três oradoras, começando primeiro pela Rita, Ana Rita, que conseguiu de uma forma muito qualitativa fundamentar todo o nosso trabalho. A Diana veio trazer uma perspectiva muito por dentro dos média, e ao mesmo tempo crítica, conseguindo dar-nos outros exemplos daquilo que foi também a nossa visão. A Carla e a Rita Basílio, tratando um tema, a partir do mesmo tema das questões de género, deram perspectivas muito complementares e interessantes. Acho que devem dar um bom contributo para esta reflexão sobre os médios. Foram intervenções para nós do projeto com bastante interesse e qualidade, e penso, para além de nós, o interesse vai ser a possibilidade de elas poderem estar acessíveis para outras pessoas e poderem ser reutilizadas e revistas. Daí a questão da escrita e do vídeo também, que também iremos poder disponibilizar. Nós estamos bem dentro das horas, conseguimos estar bem dentro das horas. Eu iria pedir às colegas da unidade, não sei se será preciso virem para aqui, se querem fazer os vossos comentários a partir do lugar, e convidava-as a poder fazer uns breves comentários sobre o projeto, sobre a reflexão que foi feita hoje. Querem vir para aqui? Se calhar era mais simples. Então, assim toda a gente achar que estamos um bocadinho, não está tanto um bocadinho atrasado. As horas estão assim. É a Ana Costa Cabral, a Natália Cardoso da AFAL. Tem que baixar mais um bocadinho isso, que já começa a Já está a baixar a dois. Bom, Carla, quando disseste às colegas, também me incluís a mim ou não? Claro. É só para variar relativamente ao comum, não é? Diria boa tarde a todos e incluíamos homens e mulheres. Portanto, agora ela foi só mesmo para fazer o contraponto. Disse a todas, é justo. Uma vez na vida é justo, não é? É justo. Mas também não é preciso tanta discriminação. Pode mandar aqui, pronto, chamando a Costa Federal. Obviamente que nós não vamos, a nossa intervenção de certeza que não vai, não tinha que ser, e não é isso que é preciso ter o cariz que as outras tiveram, até porque nós somos pessoas de organizações do terreno, não é? Portanto, de vez em quando também estamos a fazer qualquer coisa na academia, sim, mas basicamente trabalhamos com as pessoas. Quero referir que o processo, quando viemos, por exemplo, junto do GRAL, e explicou o projeto, o GRAL tem uma longa tradição de trabalho em rede e obviamente achou muito curiosa e muito boa esta questão do trabalho em rede. Nós nem sabíamos depois quem eram as outras organizações, quer dizer. Por outro lado, achámos o projeto extremamente interessante. Depois, obviamente que nós estamos numa cidade pequena, Coimbra, as organizações conhecem-se entre si, as pessoas também se conhecem, pronto, e o grupo era todo mais ou menos conhecido e as organizações também conhecidas e tudo isso. As organizações são uma coisa, as pessoas são outras, como aqui já foi dito, e o que eu acho curioso é que se criou de facto um grupo que, não sendo de todo homogéneo, ainda bem, não é? Mas criou-se um grupo que trabalhou no projeto e que arranjou até pontos para outras coisas. Nós neste momento temos trabalho até outro tipo de trabalho, já fora do projeto, trabalho, enfim, informal, comunicamos quando vemos qualquer coisa que interessa a uma das organizações, portanto, criou-se de facto trabalho em rede. Do meu ponto de vista, pessoalmente, obviamente, que foi uma experiência riquíssima. Em termos de organização, foi também uma experiência, porque obrigou-nos a estar muito mais atentos e atentas, de facto. Saiu uma notícia e
e às vezes mesmo antes da Ana Rita nos mandar a notícia, nós já viram esta, portanto, começámos com um olhar muito mais interessado e crítico sobre as notícias, isto em termos nacionais, mas também em termos locais. A imprensa local, eu diria que às vezes é diferente da imprensa nacional, tem características peculiares, etc, etc. E nós, sendo pessoas que vivemos em Coimbra e conhecendo a realidade, etc, acabámos por perceber melhor a nossa cidade e os órgãos de comunicação social da nossa cidade, qual é a visão, como é que eles, que visão é que dão, etc, etc, etc. E, portanto, muita coisa nova, eu sou de Coimbra, sempre vivi cá, já tenho esta idade, e mesmo assim muita coisa nova sobre a cidade e sobre a maneira, e sobre a nossa cidade vista através dos jornais, e é importante, e são importantes estes jornais até porque, como sabem, para as características de Coimbra, nós temos uma população que passa por aqui a estudar e fica com aquele saudosismo de Coimbra, Coimbra e tal, saudade, aquelas coisas todas, e assinam regularmente esses meios de comunicação social, e, portanto, o que é que essa gente pensará desta terra é absolutamente incrível, mas até nesse aspecto eu acho que foi até importante, e até já deu para antigos colegas da universidade dizer, olha que não é bem assim, vocês assinam este ou aquele, mas portanto, até nesse aspecto é curioso para desconstruir uma série de coisas. Portanto, o que eu queria dizer, foi extremamente valioso em termos pessoais, obviamente, mas isso se calhar não é importante, foi importante para mim. Para a organização foi muitíssimo importante, porque nós íamos passando dentro da organização todas estas informações, inclusivamente as colegas já diziam, olha, Ana, já viste aquela notícia, era giro para levar para o IEBA, tudo isso. E até em termos da organização, em termos nacionais, também é importante, porque íamos passando as newsletters e as pessoas iam-nos dando feedback, e portanto só temos que agradecer, esperemos que não fique por aí, mas isso é uma private show. E obrigada ao IEBA por tudo isto que também nos proporcionou. Depois das palavras da Ana, fica muito pouco por dizer realmente que eu creio que será um só dizer para nós, não é? Porque já não vamos fazer grandes elaborações. No fundo, também aquilo que eu queria dizer enquanto representante da APAV aqui em Coimbra, sou gestora do gabinete da APAV em Coimbra, sou Natália Cardoso, para quem não conhece. Para nós foi também com alguma surpresa que recebemos esta proposta, uma surpresa boa. Nós também já colaboramos em algumas redes, mas são redes mais ligadas ao circuito da violência doméstica. Embora a APAV não trabalhe só com violência doméstica, nós trabalhamos com todas as vítimas de crime, mas a verdade é que, um bocadinho por nossa responsabilidade e também por responsabilidade dos órgãos de comunicação social, de facto, acabamos por ser muito identificados com a violência doméstica, para tudo o que é, por tudo bom que isso é, não é? Mas também, em alguns aspectos, é negativo, porque muitas outras atividades da APAV, muitas outras problemáticas que a APAV às vezes quer veicular, acabam por ficar um bocadinho subterrâneas e não ser dada tanta visibilidade como é o caso da violência doméstica. Felizmente, a APAV tem vindo a trabalhar muito sobre isso e atualmente, eu creio que a maior parte da população já identifica a organização também com o objetivo de questões, nomeadamente a violência contra os idosos, a violência contra crianças e jovens, a violência sexual e outras temáticas sobre as quais também a organização se debruça. E, portanto, para nós foi bastante positiva esta participação, porque também nos deu a oportunidade de entrar em contato com outro tipo de organizações, que não são aquelas com as quais nós estamos no terreno mais habituados a lidar, que são as organizações que trabalham com as vítimas. E, portanto, temos contacto com a PPA, temos contacto com Não Te Prives, temos contacto com o GRAU, temos contacto com o MAR, com o SOS Racismo, portanto, levou-nos a que, creio que não me esqueci de nenhuma, levou realmente a que, independentemente do contacto diário, da análise e interesse que vamos fazendo, também criamos outras sinergias entre nós, que já levou realmente a alguns trabalhos em conjunto que têm sido bastante positivos.
Relativamente à questão de imprensa, a mim pessoalmente levou-me a observar, eu já houve um dia no passado, longínquo, em que eu quis ser jornalista. Então, para mim, pessoalmente, foi um trabalho muito interessante voltar um bocadinho a fazer a ter este contacto mais frequente, não só com os jornais de referência que eu leio, mas com os outros, não é? Perceber como é que vão sendo criadas diferentes narrativas e como é que, pegando no que a Ana estava a dizer sobre a imagem da cidade, não é? É quase como se houvesse uma outra realidade. Há uma realidade que é construída pelos média e há uma realidade que nós conhecemos. Se calhar, na análise da imprensa local, isso consegue ser visto de uma forma mais clara. Mas eu, a dada altura, já começo a colocar muita série de coisas em questão. Não é? O que é que realmente aquela notícia é verdade? É mesmo isto que as pessoas no terreno pensam? E só para dar um exemplo um bocado caricato, tenho visto em algumas publicações americanas, na internet, a grande polémica que é se as mulheres com mais de 50 anos devem usar o cabelo comprido. Desde que mudar isso. E o exemplo que é dado é o da Hillary Clinton, porque é uma política influente e que tem mais de 50 anos e tem cabelo comprido. E eu depois paro-me a pensar, mas será que as pessoas nos Estados Unidos pensam mesmo isto, ou isto é alguma coisa que os médias, porque têm que criar eventos e factos, estão a dar importância, se calhar a uma coisa que não tem importância nenhuma, estão a construir toda uma teoria à volta de uma coisa tão irrelevante como o facto das mulheres usarem ou não usarem o cabelo comprido em determinada faixa etária. Pronto, então eu acho que o facto de termos andado este ano inteiro a problematizar uma série de questões sobre os órgãos de comunicação social, para mim foi extremamente enriquecedor, porque me deu a oportunidade, de facto, de não ler as coisas de uma forma tão simplista e aprofundar um bocadinho mais, isto independentemente do meu trabalho na organização, mas mais a nível pessoal. Ora bem, eu sou assistente social na PPA-CD de Coimbra e foi realmente com muita surpresa que nós fomos convidados, surpresa da nossa parte, porque pensaram, bom, que é que uma associação que defende e trabalha com pessoas com deficiência mental tem propriamente a ver com a imprensa. Pronto, portanto, felizmente tivemos uma reunião com a Carla e pronto, e vimos que realmente fazia sentido. E foi muito gratificante realmente este ano, foi muito gratificante, tal como a Natália dizia, porque começámos a ler as notícias de uma forma totalmente diferente. No caso da deficiência, infelizmente, voltamos à invisibilidade, porque no caso da deficiência, realmente, qualquer tipo de deficiência geralmente é sempre muito maltratada, ou então não existe, habitualmente é isso. Pronto, acho que é um trabalho que foi muito gratificante, que as instituições acho que realmente se entrosaram, que foi podemos partilhar muita coisa daqui para a frente. Eu acho que foi um momento de partilha muito importante. Foi pena que os mídias e os jornalistas não tivessem aparecido, tal como nós também desejávamos. Porque isto não é nenhuma guerra contra os jornalistas, aliás, nunca foi. É realmente, eu acho que o aspecto negativo, ou o ponto mais negativo, eu acho que foi esse. Realmente, apesar de todos os esforços que eu sei que vocês fizeram, de realmente eles não terem aparecido e não terem confrontado ideias connosco. Nós estamos no terreno, tal como a Ana dizia, uma de nós é jornalista, nem e as aspirações, mas pronto, quer dizer, vivemos no dia a dia com os nossos dramas, das populações com as quais trabalhamos, e realmente acho que é pena realmente esse confronto não ter sido feito. Esperemos que um projeto futuro a adesão seja um bocadinho melhor. De qualquer maneira, foi um prazer enorme. Muito obrigada. Foi muito bom. Eu, em primeiro lugar, agradeço ao IEBA e depois também às associações que colaboraram neste projeto.
E as conclusões, creio que ainda não estão completamente arrumadas, como já foi dito, mas aquilo que ficou, não é? Aquilo que ficou entre nós é muito positivo e acho que, não repito, porque se calhar subestimaria aquilo que já foi dito. Quero também dizer que o SOS Racismo, a que eu pertenço, como associado há uma série de anos, infelizmente tem pouca visibilidade cá na nossa terra, não é? A tal Coimbra, que supostamente desde os tempos do Dom Fernando é multirracial e multicultural, mas às vezes também nos pregam umas certas partidas. E eu, não me estendendo mais nesta aplicação geral, eu queria acentuar 3 coisas que, de certa maneira, são respigos da nossa atividade de análise da imprensa ao longo destes meses. Primeiro, uma transcrição de uma notícia do jornal Cá da Terra. Quase se pode dizer que o tráfico faz parte do seu ADN, pois cresceram num ambiente alimentado por esta realidade. Isto é do Diário de Coimbra, de 24/1/2012, está quase a fazer um ano. E nós tratamos desta notícia. Isto é para quê? Para dizer que a Polícia Judiciária de Coimbra deteve, em flagrante delito, 3 jovens que estavam a fazer tráfico de estupefacientes. Bom, a notícia desenvolve-se e, evidentemente, que vem a seguir a questão das tradições familiares, sem esquecer que se trata de uma família específica, que é a família Monteiro, que é de Coimbra, já conhece, e o seu local de residência, que é o Parque Nómada. Portanto, entre o Parque Nómada e o Treiro da Erva, que é o centro da Baixa de Coimbra, fica-se a saber que o tráfico de droga está entre estes dois polos e, sobretudo, nesta família. Ora bem, isto demonstra como há pouco sentido crítico, porque imediatamente qualquer indivíduo que seja identificado como cigano, como pertencendo aos ciganos, às famílias ciganas, é imediatamente conotado com os traficantes de droga. E aproveito para dar conhecimento de um comunicado que o SOS Racismo fez, se não estou a errar ontem, José há de dizer, que um jovem chamado Fábio foi para entrar em Elvas, na casa do Benfica, não sendo sócio da casa do Benfica, mas foi para lá, como vão muitas pessoas, ou que a notícia diz, que não são sócios da casa do Benfica, mas podem ir para lá para conviver, para beber um copo, etc. E foi sistematicamente recusado a entrar, e depois de perguntar porque é, porque é que não é, tu não podes entrar porque és cigano. Portanto, está isto denunciado. Foi denunciado por Bruno Gonçalves, que é um amigo nosso, cá de Coimbra, que também é cigano, e que trabalha como mediador social na Câmara Municipal de Coimbra, e que é um dos ativistas também deste processo de desconstrução dos estereótipos que andam à volta da questão da ciganofobia. Outra questão, que eu também peço desculpa da minha demora, mas uma outra notícia, agora já não foi no Jornal de Coimbra, foi no Jornal do Porto, também pertence ao mesmo grupo do Jornal de Lisboa. Mulheres vêm de leste para roubar carteiras. Melhores carteiristas são mulheres do leste. 17 detenções em dezembro de 2011. 10 eram mulheres. E PSP detecta cada vez mais jovens carteiristas da Roménia e da Eslovénia. Ora bem, isto são 4 títulos do mesmo número do jornal, de 26 de março de 2012. Podem-se fazer perguntas diversas também acerca disto, mas entre títulos e subtítulos, cá está a radiografia de um determinado jornal. Bom, um terceiro caso. Máfia romena falsificava rendimento mínimo. E PSP prende cúmplices portugueses do CTT e da Segurança Social em fraude milionária. São, respectivamente, o título e o subtítulo. Perguntando nós se serão os mafiosos romanos ou portugueses e se os cúmplices serão portugueses ou romanos. Mas ficamos sem saber porque se presume que os jornalistas já sabem. Ora bem, isto realmente são casos que
sobretudo depois deste trabalho de meses. Aliás, o SOS do Racismo tem várias publicações e vários levantamentos de relatos de imprensa. Eu tenho aqui o 2005, não sei se já fizeram outros, mas isto também tem a ver com os meios, não é? Portanto, como se editam os papéis. Mas é só para dizer que estas práticas que as organizações têm, que as associações têm, as que estão aqui e as que não estão, estas práticas entrecruzaram-se e, de certa maneira, potenciaram-se. E agora, nesta sessão e nas outras duas que já houve, foram efetivamente muito enriquecidas também com as contribuições, quer profissionais da Diana Andringa, quer académicas das outras amigas que aqui estiveram, da Carla e da Rita. Portanto, eu espero que este balanço nos projete para mais longe e acho que estaremos sempre disponíveis, penso eu. Eu, pessoalmente, e o SOS Racismo também como associação, já digo, quase milenar, para trabalhar nesta área. Muito obrigado. Queria-vos agradecer. Não estão cá os representantes da NONTPRI, nem da UMAR, por questões de agenda. De qualquer maneira, as entidades já se posicionaram, tendo respondido a algumas questões sobre o projeto e vocês vão poder ler também aquilo que elas consideram sobre este aspecto. Iríamos, depois destas reflexões, as quais eu, enquanto IEBA, subscrevo e destaco, portanto, o fundamental de que é o trabalho em parceria, em rede, em cooperação, sem as colegas, como eu assumi logo no início, nós, IEBA, não tínhamos uma competência direta nesta área. Talvez a nossa melhor competência foi ter criado a parceria. E essa sim nós sabemos que somos capazes, somos uma entidade que promove este género de trabalho em rede e de parcerias sobre um conjunto de temáticas. Penso que poderíamos neste momento abrir espaço a algum debate, a algumas questões que as pessoas presentes queiram colocar a qualquer um de nós. Já temos uma inscrição. Muito boa tarde. Meu nome é Rosana Souza, eu sou doutoranda no Departamento de Educação da Universidade de Aveiro, moro aqui em Coimbra, fiz mestrado aqui. Associei-me recentemente à NONTPRIVES, porque tem toda uma relação direta com os 6 anos que eu moro em Portugal e que venho estudando o tema da sexualidade e gênero associado às políticas educativas, né, aos normativos oficiais, e sempre tecendo um olhar com o Brasil, mas morando em Portugal, então construindo toda uma perspectiva de quem vive, não é? É quando a gente constrói e reconstrói os nossos conhecimentos, né, em termos de literatura e principalmente de vivência. Então, pedi em agosto para associar-me à NONTPRIVES para poder exatamente estar presente, como já estive na reunião anterior, no seminário anterior do IEBA. E, bem, a minha pergunta seria, como eu trabalho no âmbito da escola, né, que nós aqui estamos lidando com uma das grandes instituições, que é de formação de opinião dos sujeitos, da construção das mentalidades, não é? Que são os média. A pergunta seria, intenção do IEBA, não sei, construir um subprojeto, eu falo mesmo subprojeto, dentro desse grande projeto que é fantástico, em termos de trabalhar a mobilidade e principalmente a mudança, né, na construção das mentalidades, que é um trabalho difícil, contínuo, que tem que ser insistente, porque ele vai encontrar resistências, né? Enfim, é a intenção do IEBA construir um subprojeto para atuar com as escolas, por exemplo, constantemente, por exemplo, que até me colocaria como voluntário, no meu âmbito. O IEBA, neste momento, desenvolveu competências dentro desta área, mas temos tido outros projetos onde, efetivamente, já temos trabalhado também com as escolas. O que acontece muitas vezes é que a nossa localização não é só Coimbra. No domínio da igualdade de género, nós temos tido vários projetos e estamos recentemente a ter um ainda. E uma das dimensões desses projetos foi, por exemplo, trabalhar a dimensão de género com educadores e professores. Já tivemos um trabalho desses, só que fizemos no nível micro, local.
Neste momento, já foram realizadas essas atividades. Posso dizer que não temos nada especificamente com as escolas neste âmbito das discriminações. Não quer dizer que não fechamos a porta a isso, é uma questão também de aparecerem as oportunidades certas e encontrarmos as pessoas e os financiamentos, tudo isto depende, não é? De podermos trabalhar nessa área. Mas parabéns. Obrigada. Ótimos resultados, fantástico. Mais alguém? Eu quero fazer uma pergunta provocatória. Não, é como estamos na academia, não é? E como isto esteve também o suporte da academia, a minha pergunta é se vocês acham que é possível fazer alguma coisa em relação à praxe académica. Porque eu dificilmente conheço algo tão sexista, tão discriminatório como a praxe académica. E, portanto, gostava de saber se algum dia o azarão, se calhar sob escolta armada, entrar. Não, eu acho que a própria academia, não tanto no aspecto sexista, porque é muito abusador em todos os aspectos, não é só na parte feminina, mas também para todas as pessoas que têm que se sujeitar à praxe, que não tem nada a ver com as tradições académicas, muito pelo contrário. Eu acho que há, mesmo da parte da academia e com algumas universidades que se juntaram para tratar desse aspecto, haverá muito brevemente mudanças nisso. Mas já não é? Vamos ver. Como Sim, é que Costa agora resolveram manifestar-se o ano passado, não foi? Pelo que começou a sair. Sim, mas eu acho que isso é para... Mas eu também penso que isso... Sim, é mesmo. Exatamente. As universidades têm que pagar uma indenização. Exatamente. Que não pode ser, que tem que intervir mesmo. Que não pode ser uma coisa fora, uma coisa à parte da universidade. Portanto, nesse aspecto, acho que sim, que as coisas vão mudar brevemente. Inxalá. Sr. João? Eu não referi há pouco o aspecto, mas chocou-me aquela frase que a Carla disse, aquele testemunho, de que há jornalistas que dizem que nem sequer têm tempo para ler as suas próprias notícias. E eu noto, quer dizer que, por exemplo, a parte da comunicação social que nós analisamos é a parte da imprensa escrita. E creio que de todas, não sei, isto é uma opinião minha, se calhar mal fundamentada, é aquela que talvez esteja a sofrer mais crise, quer em termos de económicos, quer até em termos institucionais. O que leva a, creio que, como agora aconteceu no público, sempre que há jornalistas despedidos, os que ficam, evidentemente que estão muito mais assoberbados com o trabalho. Isto acontece em muitos domínios da sociedade portuguesa, quer, por exemplo, no jornalismo e nos órgãos de comunicação, quer, por exemplo, no meio de onde eu sou, que é a escola, não é? E agora as ameaças ainda são maiores, porque se aumenta o horário dos professores é para despedirem gente e para assoberbarem com trabalho aqueles que ficam. Isto já aconteceu também nos bancos, pronto, é a tendência que infelizmente está vigente. Agora, é evidente que cada vez que um projeto como este, ou uma instituição como a UIEVA, querem mobilizar quer escolas, quer jornalistas, embora eu lamente que não estejam presentes jornalistas no projeto aqui, eu também compreendo, eu verifico, não é, que há gente que, quer nas escolas, que eu conheço melhor, quer nos jornais, que eu conheço menos bem, há eventualmente vontade de fazer qualquer coisa, de estudar qualquer coisa, de conviver e até de confrontar ideias e práticas com outras pessoas, e eventualmente os meios não o permitem, não é só os meios em termos financeiros e económicos das próprias empresas jornalísticas, mas também o próprio tempo, que são 24 horas que as pessoas dispõem para fazer tudo na vida, não é? E portanto, acho que deveria também haver, digamos assim, uma espécie de um manifesto público, no sentido de que os profissionais que lidam com coisas tão fortes e tão graves para a vida das pessoas, como são os professores e os jornalistas, não é? Para só falar nestes dois, pudessem ter meios e condições para, de facto, pararem um bocadinho e refletirem sobre aquilo que estão a fazer. E tenho a impressão que a tendência agora, sobretudo de quem manda, é de que as pessoas não tenham tempo para refletir.
E, portanto, eu, como professor reformado e aposentado, sinto-me mesmo na obrigação, e ativista de várias causas, sinto-me na obrigação de disponibilizar os tempos e os meios que eu tiver para ajudar alguma coisa nisso. Porque reconheço que em muitos meios isso já não é possível. Eu digo já com grande tristeza, não é? Já não é possível. Porque evidentemente que já houve tempo em que as pessoas poderiam ter condições, de facto, para se juntarem, nem que fosse uma vez por mês, para problematizarem certas coisas. Acho que devia ser um grito também deste projeto. É dizer assim, quando é que as pessoas têm tempo para começarem a pensar melhor naquilo que vão fazendo, não é? Obrigada. José? Quem está? Estavas tu aí? Não, obrigado. Não, pois, pegando um pouco nesta ideia também, e para mim isso vai ficar por ser importante, e é refletir um bocadinho se o jornalista é condicionado, se condiciona, ou se isto é meramente um caso, quer dizer, a falta de formação, a falta de alguma sensibilidade para isto. Por acaso tinha a ideia, que íamos cair, no início deste projeto, íamos cair numa ideia de que o jornalista é condicionado pelo exterior, de facto, ele é obrigado a, digamos, a seguir determinada linha de pensamento, ou no fundo, sendo encomendado para alguém, ou para alguma coisa. Poderia ser isto. Mas acaba de chegar aqui à conclusão que é por falta de o trabalho é penoso, provavelmente tem que publicar as notícias e produzir jornais com uma certa velocidade e com alguma antecedência, e portanto tudo isto é quase por acaso, é isso? Não sei, fiquei aqui um bocadinho com algumas respostas aqui no ar, que não sei, mas penso que quando há dúvidas é sempre bom. Temos as coisas fechadas, podemos continuar a trabalhar sobre elas. Mais do que falar sobre este projeto, era responder ao que estavas a dizer sobre o trabalho nas escolas, que é uma prática que nós temos no SOS Racismo já desde o princípio. Ninguém tem condições para fazer um projeto para as escolas, a não ser que haja apoios e tal. O SOS o que faz, e há outras associações que eu sei que também vão sistematicamente para as escolas para discutir estes estereótipos quando são convidados. Agora, dizia a Ana também há bocado, vai haver menos tempo nas escolas para nos chamarem a quem quer que seja, para fazer o que quer que seja. Portanto, na própria escola vai ser muito mais complicado. Por isso mesmo, se calhar, o que estavas a dizer e a vossa continuidade, qualquer coisa em relação às escolas era muito importante. A malta sempre esteve disposta a isso, aliás, agora já de vez em quando ainda houve trabalho, ainda houve aqui debates em escolas e em alguns sítios, e portanto era muito importante. Agora, em relação à questão dos jornalistas, o SOS, como vocês sabem, algumas pessoas sabem, costuma estar na Quinta da Fonte Quente, da PPA-CDM, todos os anos a fazer a sua formação. E em todos os anos que para lá vamos, já vamos há 12 ou 13 anos, sempre convidamos os jornalistas. Houve uma vez que o jornalista da Lusa, que está aqui, esteve lá presente, não foi fazer uma reportagem, foi estar lá, esteve lá 2 dias. Abancou, jantou, comeu, só não dormiu e conseguiu. Mas agora nós continuamos a dizer isso e ele não tem tempo. Ou a jornalista dela também disse, que fixe, vocês fazem lá isso, a ver se eu consigo lá editar. Também não teve tempo para ir. Talvez não tenho mais motivação. É várias coisas ao mesmo tempo. Evidentemente que eu tenho muitos amigos jornalistas e amigas que quando conseguimos chegar a eles fazem e fazem bem e portanto as coisas funcionam. Agora, nem sempre nós podemos encomendar as reportagens às e aos amigos que a gente tem na imprensa, se bem que o SOS até nem posso refilar muito, que ainda somos das associações que eu conheço na Europa que consegue chegar à imprensa também porque pica muito os jornalistas e portanto também é preciso fazer isso. E nos damos muito bem com muita gente, não é? E temos sempre tido para vocês terem ideia, há 22 anos, quando nós aparecemos, a primeiro ato público que nós fizemos em dia 10 de dezembro de 1990, foi exatamente uma reunião com o Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas e com a direção do Sindicato de Jornalistas. Foi a primeira, quando o SOS apareceu, fez uma semana de atividades e o primeiro dia foi exatamente falar com a imprensa. Acho que isso
Eu só queria dizer que nós convidámos todos os jornais que estavam aqui hoje presentes, para além de convites em geral, convidámos diretamente todos os diretores. Fizemos isso sempre, por isso é que nos reuníamos sempre no local público. Uma vez tivemos o diretor das feiras que nos deu uns 10 minutos da sua presença. E depois, nestes eventos, vêm fazer as coberturas. Tivemos cobertura noticiosa, mas uma participação mais fundamental, mais não. E nos outros países, a presença dos jornalistas? Nos outros países a presença foi diferente, portanto, e isso vai estar na publicação final, as diferenças, como é que estiveram, como é que eram constituídas as unidades. Há países, nomeadamente eu lembro que era na Estónia, que havia uma grande participação de jornalistas. Há outros em que a componente de voluntariado é muito maior. Nós temos profissionais, não é, a trabalhar connosco, pessoas que estão nas associações que defendem ou representam causas. Nos outros países há ou a dimensão do voluntariado, em que as pessoas são elas próprias representantes de minorias e estão interessadas, às revistas pelos temas. Noutras há maior componente de participação de jornalistas. Portanto, há uma grande diversidade de formas como é que as unidades são criadas. Naturalmente, essa diversidade reflete os locais, os sítios, onde os países, as culturas onde estão presentes. Não é? A Rita queria... A Diana primeiro, depois a Rita, depois aqui. Okay. Eu tenho sempre um problema quando ouço falar destas coisas do tempo dos jornalistas e dos problemas dos jornalistas. É assim, eu acho que os jornalistas, como digo, acho que não há nenhuma agenda, não há ninguém de fora a ditar-lhes. Mas também há mais. Não há ninguém que aponte uma pistola ao jornalista quando ele vai fazer um direto e lhe diga, tu dizes que foi um arrastão. Portanto, calma. Não retiremos, sob o peso da estrutura e sob o peso dos condicionalismos de que ele é vítima e dos constrangimentos, não lhe retiremos responsabilidade. O jornalista não é um atrasado mental que não possa pensar, que não tenha a sua capacidade de pensar. O jornalista tem a sua capacidade de pensar a todo momento e em muitos momentos não há ninguém sequer que mexa na peça dele entre o momento em que é feita e o momento em que é transmitida. E, portanto, um jornalista tem que ter essa responsabilidade. E aquilo que eu devo dizer que acho, e fui presidente do sindicato e tive muitas discussões e defendo os jornalistas e acho que a questão do jornalismo é uma questão essencial ao país e por isso mesmo a sociedade se deve também manifestar naquele sentido, dizer é preciso que os jornalistas tenham condições laborais, é preciso que tenham condições de liberdade e de independência para trabalhar, mas também é preciso outra coisa, é preciso que os jornalistas sejam cidadãos e tenham respeito pelos outros cidadãos, porque não é a pressa que faz uma pessoa ser racista. Se a pessoa tiver na cabeça que não é racista, não é racista quando está a escrever depressa. Não é discriminatório quando está a escrever depressa. Ele é discriminatório porque ele é assim. Porquê que é assim? Isso eu gostava de saber. É assim, provavelmente, porque na família esqueceram-se de explicar algumas coisas. É assim porque cresceu num ambiente que está marcado por um ressentimento muito grande ainda pelo facto de se ter perdido a guerra colonial e por termos um país que julgava que era grande e que tinha um império, ficou reduzido a esta coisinha pequenina, minúscula e doentia que é Portugal, em que todos nós espreitamos a vida do vizinho e temos medo do vizinho. E eu acho que nós temos isso dentro de nós. E depois não chegamos a ter liberdade de imprensa. Nós tivemos 30 anos de liberdade de imprensa, ou no fundo, e entretanto caiu-nos em cima a globalização. Ainda nós não nos tínhamos habituado a pensar pela nossa cabeça, cai-nos em cima a globalização e o neoliberalismo. E os jornalistas são apanhados pelo clima. Depois são criados em escolas onde lhes foi dito, não deixes o vizinho do lado copiar, tu tens que ter melhor nota para entrar para a universidade. Chegou a uma universidade onde a primeira coisa que lhe aconteceu foi apanhar com uma praxe que é das coisas mais reacionárias, mais sinistras que eu já vi em Portugal e que eu que não gosto de proibir coisas, proibia a praxe com toda a calma se pudesse. E depois chegam a uma universidade onde lhes continuam a ensinar os mesmos valores. No meu tempo, as universidades serviam não apenas para as pessoas fazerem grandes teses académicas, mas, sobretudo, para se consciencializarem enquanto cidadãos. E era o fascismo, mas era bestial. Porque nós conversávamos, eram nos corredores. As nossas universidades eram os debates nos corredores. Era o tomar posição contra o fascismo. Era o fazer coisas. E, de repente, o que eu vejo é chegar jovens universitários, que além de não saberem muito português, que é uma coisa que por vezes me custa, mas que sabem imenso das coisas que estudaram e que são especialistas nas coisas que estudaram, mas só não lhes ensinaram uma coisa que foi a refletir.
E não lhes ensinaram a refletir e a pôr em causa, pelo contrário, ensinaram-nos a serem cordeiros. Um jornalista tem que ser o contrário do cordeiro. Um jornalista é a pessoa que põe em causa. Um jornalista é a pessoa que problematiza. E neste momento o que é que nós temos? Há bocado penso que foi, já não, aliás, várias pessoas, tu também falaste, e penso que uma das pessoas que fez a análise também falou da falta de problematização. Eu acho que essa é a grande questão. Nós olhamos para os nossos jornais e o país não tem espessura. Nós não temos espessura. Nada é problemático. Tudo é assim porque é assim. A Troika é assim porque é assim. Os despedimentos são assim porque são assim. O desemprego é assim porque é assim. E temos todos que passar fome se for preciso porque é assim. Ora bem, isto não acontece na maior parte dos países. Na maior parte dos países os jornalistas tiveram tempo para se habituar à liberdade de imprensa. Estou há muitos anos em liberdade de imprensa, discutem. Não têm a vergonha de se assumir como cidadãos políticos. Em Portugal os jornalistas são todos apolíticos. O que eles mais querem é ser neutros. Ser neutro, mas o que é isso de ser neutro? Uma coisa é ser partidário, outra coisa é, mesmo sendo partidário, quando se está a trabalhar, saber-se trabalhar com a respectiva distância. Mas eu acho que o que nos ensinaram foi, é muito feio ser político. É o pior drama do mundo, é uma pessoa ser política. Não devemos ter opinião sobre nada, porque isto, uma opinião pode ser uma coisa muito chocante. E, portanto, o que nós devemos é ser consensuais. Ser consensual com a injustiça, ser consensual com o racismo, ser consensual com a discriminação. Mas o que é isso de ser consensual? Eu acho que esta é a grande questão. Agora, onde é que isto começa? Para mim, não sei, mas acho que vem desde a escola primária. Ou provavelmente vem das famílias, mas eu culpo menos as famílias, porque temos que ter em conta que em Portugal, muita da geração que chegou à universidade e que neste momento é jornalista, os pais provavelmente não tiveram as mesmas oportunidades. E, portanto, também temos que ter isso em conta. Mas começa a já não haver muita desculpa, porque eles, entretanto, de facto, passaram por não sei quantos professores fantásticos que lhes ensinaram deontologia profissional, que é uma coisa que nenhum de nós aprendeu. Quer dizer, e só não lhes ensinaram uma coisa que é ser cidadãos. O desinteresse pela política, a forma fascisante com que se fala de política neste país, a tecnocracia instalada e a defesa do tecnicismo, e nós não somos políticos, somos técnicos. O jornalismo não é uma coisa técnica. Para isso está ali aquela câmara. Se ele se retirar atrás daquela câmara, ela continua a gravar. Provavelmente o plano ficará menos bonito. Mas não é preciso, de facto, ele ali estar. Agora, para interpretar os disparates que eu digo, é preciso que ele ali esteja. Para escolher o que é que vai montar, é preciso que esteja ali uma pessoa. E nós estamos a retirar tudo isso. Estamos a dar competência técnica, e estamos a retirar esta coisa que é a capacidade de discutir. E eu, para mim, esta é a questão essencial, porque quando os diretos, eu tenho um amigo que é um grande jornalista, que é o Jacinto Godinho, e que diz a questão dos diretos é muito simples. Nós não podemos combater os diretos. O direto veio para ficar. Quer dizer, se tu tens hipótese de ver uma coisa em direto, nunca mais vais querer ver uma coisa em diferente. Portanto, tens que aguentar os diretos. No direto, o jornalista está completamente sozinho. Pode ter lá uma voz da regia soprar-lhe no ouvido a dizer: olha, põe lá mais um choradinho, ou filma mais uma pessoa a ser afogada, qualquer coisa. Mas, na verdade, ele está sozinho. A única coisa que ele cria é isto. E isto cria-se, isto faz-se com discussão, com debate, com problematização. É isso que falta. Se os jornalistas muitas vezes não vêm a estas conversas, muitos é por não terem tempo, é verdade. Outros é por não terem, de facto, capacidade de vir às coisas. Mas a verdade é que muitos deles, sejamos honestos, pura e simplesmente não se interessam. Não se interessam. Não leem o seu próprio jornal porque não se interessam. Porque, apesar de tudo, os jornais não são tão grandes nem tão pesados que não seja possível passar de uma vista de olhos, nem que seja só para ver os títulos a correr ao fim do dia, por muito cansada que a pessoa esteja. Portanto, são também um bocadinho desculpas de mau pagador. Nós criámos um sistema em que as pessoas não gostam muito de ter que se responsabilizar, quer dizer, desresponsabilizamos. E eu acho, sou jornalista, contra mim falo, nós não podemos desculpar-nos de tudo. Nós somos com certeza muito pressionados, somos por vezes vítimas de censura, não somos promovidos se tomamos determinadas atitudes. Tudo isso é inteiramente verdade. Estamos em riscos de despedimento. Há não sei quantos precários. Isso atenta contra a liberdade de imprensa. Toda a precariedade laboral atenta contra a liberdade de imprensa. Mas nada disto faz de nós irresponsáveis. E eu acho que temos que devolver aos jornalistas essa dignidade. Eles são responsáveis. E quando fazem uma coisa má e temos que a discutir. Como é que é possível que passemos por cima do arrastão todos a assobiar, a fingir que nunca existiu? Não é possível. Quer dizer, temos que encarar as coisas, temos que olhar as coisas. Agora, eu se calhar sugeria uma coisa, não sei se vocês podem dar créditos. Se começarem a dar créditos nestas reuniões informais
discute estas coisas, os jornalistas já acham também mais importante estar. Pode contar para as 35 horas obrigatórias. Obrigada, Diana. Bom, eu só queria dizer, a propósito do que ainda agora a Diana falava, que eu continuo a reconhecer, agora já não sou jornalista, mas continuo de facto a reconhecer a existência de constrangimentos, que são constrangimentos macro, micro, macro, desde logo, enfim, mercado, lógicas de mercado, micro, as tais rotinas, de que já aqui falámos hoje. Mas tenho um exemplo muito interessante que, de facto, me permite subscrever inteiramente o que a Diana acabou de dizer a propósito da necessidade de responsabilização de cada jornalista. E é este exemplo. Uma ex-orientanda de mestrado fez um trabalho, portanto, o seu trabalho académico foi sobre estereótipos de género. E onde é que ela vai acabar a trabalhar? Na página da vida da Bola, que eu não sei se conhecem, mas que é uma secção que de facto prima por representações sexualizadas das atletas e portanto é como se fosse o social, digamos assim, do jornal desportivo e que, enfim, vive das festas onde as mulheres dos jogadores de futebol vão ou dessas representações sexualizadas das mulheres. E, portanto, ela foi fazer o seu estágio aí e lá ficou. E isto é muito interessante. E as nossas discussões eram, então e agora, como é que é? Como é que lida com, enfim, a cartilha, não é? Entre aspas, enraizada nessa secção, porque esperam de si algo que eu não sei se está em condições de oferecer. E ela tem-se mantido, porque de facto diz, eu, pouco a pouco, grão a grão, vou fazendo aquilo que me é possível fazer. E se calhar já muito, enfim, daquilo que estaria, que com outras pessoas entraria nessa página, já não entrou, porque estava lá eu. E é apenas um peãozinho, naturalmente, não é? Bom, isto a propósito isto é uma forma de infiltração quase, não é? A pessoa consciencializada vai ocupar um lugar numa redação aparentemente sem consciencialização para os problemas do sexismo. Depois uma sugestão, que é esta: se o trabalho da unidade de análise de imprensa foi um trabalho de monitorização, por que não, futuramente, apostar num projeto de estudar relações entre fontes e órgãos de comunicação social? Porquê? Porque já percebi das dificuldades tremendas destas diferentes associações, organizações, chegarem à fala com os órgãos de comunicação social, conseguirem que os jornalistas apareçam nos seus eventos, que os editores permitam aos jornalistas, ou o chefe de redação permita ao jornalista que vá até o evento. E, enfim, no fundo, este projeto teria uma visão, ou aliás, teria desmembrado em duas tarefas fundamentais. Por um lado, conhecer essa realidade de como os jornalistas se relacionam com as fontes e, por outro, eventualmente, munir as associações de mecanismos, de instrumentos para negociarem com os órgãos de comunicação social uma visibilidade, uma maior e uma melhor visibilidade. Acho que essa sugestão é realmente muito pertinente. Nós, noutros países, observamos noutros colegas de outros países, nomeadamente em Espanha, onde há, as entidades têm, a sociedade civil tem algum grau de organização e, dada até a dimensão do país um pouco diferente, uma das entidades em Almeria, onde nós estivemos na conferência final, tinha um departamento de comunicação para gerir tudo o que era a ligação com a imprensa. Portanto, eles conseguiam publicar todos os dias na imprensa daquela região. Portanto, há realmente que saber trabalhar também a relação com a imprensa por causa destas questões, depois não dizermos que somos silenciados e invisíveis. Nós entidades, também temos que aprender a fazer esse trabalho. E realmente eu acho que esse é um passo muito interessante. Vamos esperar, agora o quadro comunitário está a mudar, então vamos esperar que isto mude tudo, que a União Europeia, porque esta linha de trabalho na DG Justiça existe, provavelmente vai continuar a existir por tudo aquilo que são as publicações, por tudo aquilo que são as orientações de política europeia relativamente à discriminação. Portanto, acho que essa é uma sugestão muito interessante, muito válida, muito pertinente e é uma boa forma de podermos dar continuidade ao projeto. Tínhamos aqui ainda mais um comentário. Eu uso material
tentar participar connosco, porque acho que valia a pena mesmo para mim, porque sou porta-de-voz dos imigrantes. E acho que a pior coisa que eu vi, que por exemplo, aqui há 2 jornais russos em Portugal, e nesses jornais russos, todas notícias daquele género que os roubos, os imigrantes e tal, eles ficam republicados como verdadeiros e tal jornalistas deles, e eles não fazem nenhum resumo, nenhum reflexo próprio, porque sabem muito melhor comunicar, por isso, o que é a pior coisa, que as todas as notícias, e talvez a pena para vocês também poderão saber que existem estes 2 jornais russos, com algumas informações sobre tudo, mas o que é pior, que esta informação depois publica-se para a comunidade dos imigrantes leem e assumem como informação verdadeira, e acho que o que é pior mais, que esta informação republica nos nossos países e foi escrito que a jornalista tal publicou esta informação sobre imigrantes tal, por isso a negatividade da imagem de imigrante não é do primeiro grau, eu acho que do terceiro grau, por causa que, como bola de neve, esta informação republica-se e fazem muitas coisas pior, e depois a imagem, o nosso país não gosta de nós como imigrantes porque nós somos perigosos. Damos exatamente má imagem do país. Por isso, é daquele jogo. Por isso, acho que esta linha, esta é mesmo ideia. E eu gosto muito do projeto, acho que vai ter muito contributo, muito grande, porque podemos depois pensar como nós podemos contribuir, como nós podemos fazer essas coisas, mas ainda tem muitas dificuldades e devemos tratar nós próprios. Acho que nem só, nós nunca nos dizemos que é culpa dos jornalistas portugueses ou devemos ter cidadãos. Eu estou na linha mesmo das pessoas representantes que dizem tudo sobre o que nós devemos fazer. Por exemplo, devemos ter imagem ativa, positivos e devemos matar essas coisas todas. Mas acho que tudo gostaria de parabenizar. E também como parceira do PLAS, nós temos uma página Imigrantes. Podemos depois, se vocês vão querer, podemos dar esta notícia sobre o projeto e fazer algumas coisas, dar visibilidade ao projeto e dos... Podemos mandar a ligação e informação sobre o projeto. Eu acho que é interessante vermos como é que estas coisas se desmultiplicam e ao alcance. E viajam. Como nós tínhamos a falar porque a mim aconteceu aqui em Coimbra, exatamente uma vez que fui mostrar o arrastão, e de repente um senhor já de uma certa idade guineense agradece-me imenso o arrastão e diz: vocês têm que mostrar isto na Guiné, porque nós lá tínhamos ouvido falar e estávamos convencidos que os nossos filhos andavam aqui a pensar mal. E é isto, no próprio país isto tem um efeito extremamente pesado. Leite, queres falar? Não? Zé João? Não? Eu queria. Ai, Carlos, peço desculpas. Não, só queria dizer que acho que a educação realmente tem aí um papel muito, muito importante. E nós vemos isso porque ainda no ano passado fizemos um projeto com entrevistas coletivas com jovens. E foi engraçado porque nos diziam: nós estamos muito sensibilizados para estas temáticas, mas eles naturalizavam todas estas discriminações. E isto, não é, vai-se perpetuando. Depois nós fazemos isto também com jovens que entram no primeiro ano da licenciatura das várias, Sociologia, Psicologia, Comunicação, etc. Isto continua a verificar-se. E, portanto, eu acho que se deve começar o mais cedo, o mais cedo possível. Depois, em relação a essa questão dos jornalistas, eu acho que também, claro, considerando todos os constrangimentos e etc. que foram aqui já muito referidos, eu acho que também depende muito da vontade e da motivação que as pessoas têm para as coisas. E porquê? Porque nós vemos que as várias iniciativas que fazemos, e eu digo isto porque sou também ativista e faço parte do núcleo de Braga do Mar, faço parte do núcleo do Teatro do Oprimido de Braga,
faço parte da Associação para a Cooperação entre os Povos e temos um projeto também entre Braga e Porto. E os jornalistas, as e os jornalistas que aparecem são sempre os mesmos. E assim nós não temos qualquer receio das peças que vão sair dali, porque conhecemos aquelas pessoas, são pessoas que estão interessadas, que trabalham isto, mas gostávamos de chegar às outras e não conseguimos. E por exemplo, deixávamos só assim para finalizar, uma experiência que tivemos neste projeto que estamos a desenvolver na Associação para a Cooperação entre os Povos, que é um projeto também ligado às representações de género e média, e depois de muito trabalho e de várias pessoas pegarem nos seus contactos pessoais, conseguimos, porque isso às vezes tu não funciona, conseguimos criar um projeto, eu acho que terá também alguns frutos, de mentoria e de monitorização ao longo de um ano letivo na Universidade do Porto, com os estudantes, as e os estudantes de Ciências da Comunicação e profissionais da área mediática, publicidade, assessoria, imprensa, televisão, rádio, tudo dali da zona do Porto, pessoas que a maior parte delas não tinham nenhum contacto com este tipo de temáticas. Mas foi muito difícil convencê-las a participar no projeto, a despender o tempo para acompanhar estes estudantes. E estão, durante este ano, a criar um projeto. Num caso, uma reportagem, um anúncio publicitário, etc. E no final, depois também posso divulgar, e depois divulga-se para a lista, vamos fazer uma mostra pública de todos estes projetos, porque acho que foram úteis também, quer para sensibilizar estudantes, quer os próprios e as próprias profissionais que de outra forma nunca teriam trabalhado estes esquemas e se calhar até os podem levar agora de outra forma, digo eu, pensando, não é, na parte, sendo otimista para o dia-a-dia e para a cobertura que possam fazer estes esquemas. Posso só acrescentar uma coisa? É muito simples, é que nós normalmente saímos em cima dos jornalistas e aqui é mais ou menos a mesma coisa, não é? Analisamos sempre os jornalistas e o jornalismo, mas os média são, sobretudo, o não jornalismo. E era muito bom essa parte. Eu gostava imenso de ver um trabalho destes baseado, por exemplo, nos Morangos sem açúcar. Porque a verdade é a forma como as coisas são apresentadas. Acho que era o Hitler já que dizia: não tragam cá coisas heroicas, tragam-me filmes de entretenimento, porque é por esses que passam os valores. E nós normalmente esquecemos um bocadinho disso. Quando nós abrimos os canais e vemos filmes todos centrados na violência policial e dando aquilo uma grande heroicidade. Quando vemos séries como 24, que chegou a passar no Canal 2, porque é uma série tecnicamente muito bem feita, mas que glorifica a tortura, por exemplo, eu acho que na verdade também era preciso que um dia, é mais complicado, existe se calhar outras formas, mas era muito importante um dia largarmos um bocadinho os jornalistas, e não é para desculpar os jornalistas, como já se viu, mas é pegar em tudo o resto que anda à volta nos médias e ver como é que as coisas são tratadas. Porque eu acho que isso também influencia depois a parte jornalística, porque cada vez mais a informação está a ser contaminada pelo entretenimento. Portanto, se vocês conseguirem propor uma dessas, fantástico. Ok. Não sei se há mais algum comentário. Não havendo mais nenhum comentário, resta-nos agradecer imenso toda a vossa presença, o tempo que despenderam, o vosso tempo, o tempo e o vosso interesse, e esperar que esta não seja uma iniciativa de encerramento e que possamos dar continuidade nesta e noutras linhas de trabalho para esta causa do combate à discriminação. Obrigada. Quem quiser o vídeo ainda está aqui. Dar um beijinho. Eu queria dar um beijinho à beijinho. Muito
Mas